Boa noite, nossa live 6h50, hoje, quarta-feira, excepcionalmente, né? Nós fizemos ontem e hoje voltamos a fazer. Continuar, né? Dando continuidade. Nós tivemos esses 2 dias, assim, uns dias muito agitados, mas não importa, né? Estamos aqui para a gente continuar o nosso trabalho e falar hoje sobre a questão de por que a gente briga tanto, né? E a gente estava aqui meio que brigando já pelas diferenças que nós temos, pela forma diferente de achar que a vida funciona, pela forma diferente de achar que as pessoas elas vão se importar ou não vão se importar. Então nós estamos aqui para conversar com você e para perguntar por que você acha que você briga tanto. Quando a gente fala briga tanto, é com o cônjuge, né? Que o Luiz estava dizendo assim, quer dizer, a gente pensa que briga é uma coisinha mais simples, né? Como a gente estava aqui falando, um falando uma coisa, outro falando outra, cada um queria, por exemplo, eu gosto de fazer a live com o meu celular, ele gosta de fazer com o dele. Essas coisas pequenas, não, vai ser com o meu ou vai ser com o dele? Essas coisas do dia a dia, a gente fala briga, mas não é nenhuma briga, né? As brigas... mas é uma discordância que irrita, né? A questão da briga, vamos dizer assim, é que você sai de um estado de flow, um estado de tranquilidade, e você fica irritado com aquela realidade. Você quer mudar aquilo de uma forma não respeitosa. Quer dizer, a nossa luta para a gente deixar é nós entendermos o outro e nós não tomarmos aquilo de uma maneira pessoal. Então a Lívia, por exemplo, ela gosta de um filtro, nós não estamos achando o carregador, a gente mudou e o carregador, né, tá difícil de achar agora, então o meu tá carregado, para ela gosta de outro jeito. Então nós temos que respeitar um ao outro e deixar, né? Só que o homem... O que é deixar? Deixar é assim, é não ficar irritado. E o homem e como é que a gente consegue não ficar irritado? Não ficando irritado, né? É quando você não toma pro lado pessoal, não toma aquilo como uma agressão ao que você pensa ou, na verdade, uma agressão a si mesmo. Eu percebo assim que nós temos sempre as nossas razões e a nossa lógica. E o homem e a mulher são muito diferentes mesmo. O objetivo do homem qual que é? Atingir o objetivo. E o objetivo da mulher é atingir o objetivo preocupado com o que está no caminho, com as pessoas, com o que vão pensar. O homem ele já tem um foco muito mais de chegada e a mulher ela olha muito mais no entorno e até o que vai acontecer enquanto a chegada não chega. Vamos colocar assim. E isso dá muita situação, pelo menos entre a gente, que dá um choque, né? Eu quero chegar lá, eu quero fazer a live, eu quero o resultado que eu estou sonhando, e a Lívia, antes de preocupar com o resultado, ela está preocupada com todo um contexto que cerca o caminho para chegar no resultado. Então isso é algo legal. É interessante isso que o Luiz está falando, que são as diferenças, ele está falando da diferença de gênero, né? O homem e a mulher, cada um tem uma diferença, um jeito de ser. E além disso, nós temos também as diferenças das famílias, né? A minha família, ela valoriza algumas coisas e a família do Luiz valoriza outras. E assim também é na família de todas as pessoas, né? A gente a gente fala que é o seguinte, numa família as pessoas brincam de Lego quadrado e na outra família eles brincam de Lego redondo. Aí eu vou pegar o Lego quadrado e o Lego redondo e vou juntar. É difícil de encaixar. Então aí a gente vai ter que tirar umas arestas daqui, fazer dar um círculozinho dali. Isso nas diferenças das famílias. Existe também nas diferenças de gênero e nas diferenças de família. Então o que faz a gente diminuir essa questão de brigar é entender o porquê que cada pessoa está agindo daquele jeito. Por exemplo, como o Luiz estava falando, não, antes de começar a live aqui, a Lívia queria ver algumas coisas e para mim isso não importava. E aí o que ele faz? Não, ele ele procura ver, não, peraí, para ela essas coisas são importantes, né? E do outro lado, a Lívia faz assim, não, peraí, eu acho que eu tô, né, abusando disso, não precisa tanto. Na verdade, o que a gente precisa de procurar é o respeito. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Que o homem, ele quer ser respeitado. E a mulher, né, ela precisa de ser amada. E ser amada é ser respeitada também, né? Bom, são duas coisas diferentes, né? O respeito, no caso do homem, significa, assim, de uma valorização da opinião dele. Então, quando a gente se sente valorizado,
e quando a gente percebe que há um olhar de alguém que espera uma direção, então o homem ele gosta disso. Quando ele não se sente aquele que vai dar direção, aquele que dá o tom, ele não gosta disso. Então essas brigas que, dentro de uma lógica absolutamente cristã, de um casal cristão, a gente sabe que existe o marido e a esposa, o cabeça e o corpo, no caso, né? Então nós somos chamados para darmos direção. Então, o que é que acontece? O homem muitas vezes não dá direção e a mulher tem que dar, porque o homem não age, o homem não sai do lugar, ele fica patinando. Isso traz para a mulher um sentimento de desproteção e traz para ela uma necessidade absoluta de resolver o problema. Então, quando o homem se omite, se afasta, se exime da sua responsabilidade, isso vai dar muita briga. Por quê? Porque a mulher, ela casou-se para ter alguém que cuide dela. Então eu gosto sempre, em relação a Lívia, de sempre demonstrar para ela que eu quero cuidar dela, que eu cuido dela. Hoje de manhã a Lívia estava precisando comer, nós estávamos na rua, eu parei, comprei alguma coisa. Então a gente vai mostrando nessas pequenas coisas que nós valorizamos o outro e que a gente cuida. Quando uma mulher se sente cuidada, a Lívia vai falar o que acontece. Né? Então o que o Luiz está dizendo, achei muito legal. Assim, qual que é a visão do homem de sentir respeitado? É sentir valorizado, é ele poder, né, também fazer as coisas dele, dar a direção. E nós mulheres, às vezes, queremos que os homens dêem a direção, mas nós precisamos também de ver que talvez ele veio de uma família que a forma de dar direção não é a que você espera que ele dê direção. Porque nós mulheres, a gente gosta, sim, da direção, de ter o respeito, de sentir amada. Apesar de que, de vez em quando, a mulher é que quer dar a direção, mas não significa que o homem não está dando a direção. O importante é a mulher saber assim, não, se eu estou do lado de alguém, essa pessoa que está comigo, ela precisa sentir que ela é valorizada, que ela é ouvida, né? Que é, no caso, o marido, né? Agora, eu, como mulher, eu quero... Como é que é o respeito que eu entendo, assim, que a mulher quer ter, né? É que saibam, que o outro saiba das dificuldades que ela passa, que o outro saiba como o Luiz falou hoje eu estava muito gripada, e a gente está mudando, né? Então, assim, ainda juntou o pó, essas coisas todas. E aí eu comecei a ficar muito fraca. E de repente aí o Luiz falou, não, eu tenho que fazer. E quando ele faz essas coisas, a gente até diminui as brigas. Porque eu estou entendendo que ele está cuidando de mim. Né? A mulher, ela... Vê a mulher aí, pode estar falando, né? A mulher, ela precisa de sentir cuidada, amada. Mas não do jeito que é a sua família só. A gente tem que começar a descobrir como que a família do meu cônjuge ama, como é que a família do meu cônjuge expressa amor. Uma das coisas que nos faz brigar é expectativas frustradas. Eu tenho uma expectativa que ele tem que me suprir só do meu jeito. Se não supre do meu jeito, vai dar problema. Histórias de família são coisas assim extremamente significativas e que tem que ser cuidadosamente analisadas, vamos dizer assim. Eu vejo muitas vezes no nosso relacionamento algumas atitudes das nossas filhas, né? E eu vejo umas agindo como outras as nossas filhas ou o nosso filho agindo como a Lívia. Aí eu brinco, nossa, mas você faz igualzinho sua mãe. Porque a gente sabe que a história da família dela é uma história totalmente diferente da minha família, no sentido de jeito, de lidar com limites. Então, cada um tem uma personalidade. Então, eu fui criado dentro de um espectro rígido, de uma situação de certo e errado, ou se você não fizer certo, você vai ter o problema na mesma hora. A Lívia já aprendeu a negociar, a conversar. Os pais dela foram mais flexíveis, conseguiram trabalhar mais a preocupação com o que a pessoa está sentindo. Eu nunca me preocupei, né, com essa questão do que o outro está sentindo, o filho está sentindo. Então isso tudo vai construindo um contexto
que muitas vezes ele é absolutamente explosivo. Né? E aí eu queria até aproveitar, olha só, são de duas coisas. O Luiz falou da família e do ser homem também, que é diferente, né? O ser de famílias diferente e o ser de gêneros diferentes. E essas duas questões, elas fazem com que a pessoa responda diferente, né? E pode trazer essas situações de briga, de tudo isso que a gente está falando. Então você vê muito hoje eu vi uma história interessante, um casal, um problema em relação à escola do filho. A esposa, ela tirou o filho da escola para pôr em outro. O marido não queria, só que ele fez uma viagem de vários dias. E a mulher agiu sem a anuência do marido. Aí o cara fala assim, não, mas isso não podia acontecer. De alguma forma, ele contribuiu para isso, né? Quando a gente vê problemas no casamento, não adianta a gente ficar querendo arrumar culpa para um. Então, assim, porque a culpa é do Luiz, a culpa é da Lívia, a culpa é dos dois. Numa relação de homem e mulher, sempre há a troca. E na troca, ou seja, os problemas surgem. Quando a troca não é bem feita, quando aquilo que você dá e que você recebe não se ajusta, você vai ter problema. Então, quando alguém tem coragem de agir de uma forma surpreendente, certamente o outro contribuiu de alguma forma para que aquela lógica ruim acontecesse. Luiz, você está querendo minimizar a culpa de quem agiu errado. Eu estou querendo mostrar que sempre há uma contribuição sua para aquela realidade. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos ficar extremamente empobrecidos. Por quê? Porque quando eu faço parte do problema, eu posso ajudar a arrumar a solução. Quando eu não faço parte do problema, eu não posso fazer nada. Então, tem situações em que eu falo assim, nossa, mas por que isso está acontecendo? Claro que eu tenho participação nisso, é óbvio, né, nos nossos problemas. E é muito fácil a gente marginalizar ou crucificar. É muito comum em família, só fala, nossa, né, a mãe do rapaz, do homem, fala assim, você viu o que a minha nora fez? E pronto. E aquilo ali se torna uma verdade inquestionável para a sogra. Mas no fundo ela não está vendo de que forma aquela dinâmica doentia, negativa, foi alimentada pelo filhinho dela, pelo bonitinho do filhinho dela. Então ela fica naquela história, nossa, mas meu filho é uma vítima. Gente, todas as vezes que nós partimos para essa questão da vitimização, nós estamos entrando numa seara de derrota. Eu nunca vi pessoas que se fazem vítimas saírem de problemas, construírem relacionamentos duradouros e conseguirem se sentir realizados. Eu não conheço. Todo mundo que é vítima, ele entra nessa dinâmica e ele fica. Ele fica querendo que o mundo inteiro fique olhando para ele e alimentando a sua autopiedade. E talvez essa forma, né, que esse homem ou que essa mulher está vivendo foi o jeito da família, né, deles. E agora, quando a gente envolve numa briga de família, de casal, a família, né, como o Luiz estava falando, porque a sogra, quando fica envolvendo essas pessoas todas, isso não é legal. Olha só, o casal envolve a mãe, envolve, né, a outra mãe, aí eles brigam, aí depois o casal resolve a questão. E a família? E os familiares? Né? Eles são excluídos, eles, né, ficam uma situação difícil. Então, olha só, é importante a gente, tem até um ditado, porque briga de marido e mulher, ninguém mete colher, é mais ou menos isso. Então, se você briga com o seu marido, aí você briga com a sua sogra, você briga, né, com o seu pai por causa do seu marido, e aí depois você vai ficar de bem com ele, porque você vai conseguir se organizar, e os outros não. Então é muito importante, em situações assim, parar, né, e falar, não, vamos resolver nós dois aqui, né, e também não envolver os filhos também é complicado. Né? A pergunta é, por que a gente briga tanto? Às vezes a gente briga porque a gente quer que os nossos filhos fiquem do nosso lado e não do lado do outro. E fica uma competição, né? E aí, quando a gente faz essa competição, os próprios filhos, eles ficam também nessa divisão, e depois o casal fica organizadinho e os filhos ficam ou sem o pai
ou sem a mãe, porque se o filho ficou do lado da mãe, aí ele, né, exclui o pai. Ou ao contrário. E também, se ele acha assim, que a mãe dele precisa de ajuda, na verdade ele está achando que a mãe dele é uma menininha, uma criancinha, que ele que precisa de cuidar. Então, na maioria das vezes, as brigas, elas vêm pelas competições, para ver se a minha vontade é satisfeita. A minha vontade através do meu cônjuge, ou através dos meus filhos, ou através da minha família. É porque eu coloco no meu cônjuge o que eu coloquei, o que eu queria, o que eu estava tentando olhar dos meus pais. E aí eu continuo essa dinâmica. Eu condenava os meus pais, eu reclamava, né, da minha mãe, do meu pai. Aí todas as outras relações vão ser da mesma forma. Com o meu cônjuge, eu vou brigar, vou reclamar, não vou aceitar, porque eu já fazia assim com os meus pais. Isso é muito sério. O que a gente vive com os nossos pais, a gente leva, né? A gente leva para o relacionamento de casal. Então, se com meus pais eu condenava eles, eu também vou estar condenando aqui, né, o meu cônjuge. Isso é muito importante. Então, nós estamos aqui trazendo para você uma reflexão bem legal. Primeiro, para trazer uma consciência de que nós somos muito diferentes. E que essas diferenças não podem ser a motivação para nós separarmos, mas tem que ser uma realidade que precisa ser administrada. Olha só, eu preciso administrar minhas diferenças para que eu seja feliz. Feliz não é quem não administra. Feliz não é quem fica sozinho e não tem problemas relacionais. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe casal que não tenha divergência. Ou seja, todos os casais têm divergência. Quando você se deparar com alguém que é perfeito demais, que nunca briga, não existe, desconfie. Isso é um relacionamento que não perdura. As grandes famílias, os grandes casais, você for conversar com eles, sempre eles tiveram uma elevada capacidade de entender uma coisa: nós estamos juntos e juntos continuaremos e vamos encontrar. Essa semana a gente viu um casal famoso aí e dizendo que se separou depois de 24 anos e que foi lindo porque eles se separaram. Se foi lindo, por que eles não continuaram juntos? Por que eles não enfrentaram as dificuldades? Porque todo relacionamento tem dificuldade. Ele vai achar agora a outra pessoa perfeita? Não vai achar. Ele vai entrar em crise, vai colidir novamente. E porque todos nós somos imperfeitos. É muito pueril, muito infantil achar que eu vou encontrar uma pessoa com a qual eu viva totalmente harmonioso, que não terá problema. Não existe. Isso é balela, isso é conversa. O que nós temos é uma atitude, uma postura diante de relacionamentos que vão facilitar que a gente supere essas dificuldades. É isso aí. E o Luiz estava falando sobre essa questão de cada um ser diferente e que cada um tem a responsabilidade para com o relacionamento. Isso que é o gostoso. Porque hoje, às vezes, a gente aprende assim, não vou me relacionar com ele, não. Vou mudar, vou trocar, vou para outro relacionamento. Mas é tão gostoso quando a gente luta por um relacionamento, quando a gente tenta descobrir como é que o outro tira um pouco das nossas expectativas em viver só as nossas vontades, quando a gente aprende a equilibrar, porque casamento é equilíbrio. O que é equilíbrio? O Luiz me dá algumas coisas que são importantes e eu passo para ele outras coisas que são importantes, né, para ele. Assim, aí tem o equilíbrio. Se ele me dá muito, muito, e eu não retribuo, vai ter briga. Porque só ele que está dando, e eu não estou doando nada para o relacionamento. Ou vai ter briga, ou vai ter afastamento. Porque, vamos supor, se uma pessoa é assim, se o marido, ele que faz, ele que cuida, ele tem paciência com a mulher, ele faz tudo pela mulher. E a mulher é rixosa. Já ouvi falar, né? Não, tá com raiva, sempre brigando, não faz nada por ele. Vai ficar um desequilíbrio, é como se fosse uma balança, desequilíbrio. Vai ir nesse aqui, ele fala, só eu tô dando, e ela, né, vai ter problema. Então ele vai sair do relacionamento. Ou então essa aqui, não, só ele que tá dando, eu não dou nada, eu me sinto muito incapaz nesse relacionamento. Ela também sai, ou eles ficam brigando. Então, para diminuir as brigas nos relacionamentos, tem que procurar o quê? Esse equilíbrio do dar
e receber, do receber e do dar. Isso aí é tão na prática que a gente precisa olhar. O que faz você se sentir cuidado, né? O que me faz sentir que a Lívia gosta de mim? Qual é a ação que ela realiza que me faz sentir bem? Ela me consultar sobre o que ela vai fazer, ela estabelecer planos para nós realizarmos as coisas, ela conversar sobre questões dos nossos filhos, o que me dá prazer e o que dá prazer a ela, né? Isso, para eu entender, assim, isso é respeito. Se eu falo com o Luiz as coisas, né, se eu divido, eu estou respeitando ele. E relacionamento é assim, a gente tem que respeitar. Às vezes as pessoas preferem separar porque é mais fácil. Não vou, né, vou ter que fazer a vontade dele, já separo logo, porque eu não quero fazer a vontade, quero que seja feita só a minha vontade, né? Então, assim, e também vice-versa, né? O outro tentar fazer, tentar olhar e ver quais são as coisas importantes para mim. E isso é muito gostoso no relacionamento. Isso aí é que traz essa questão do respeito, né, do amor. Isso é demonstração de amor. Quando a gente se torna totalmente beligerante com relação ao cônjuge, sempre atacando, eu quero ter razão, eu sei, eu posso. Quando eu me coloco atrás de uma trincheira querendo responder tudo que é dito, aí eu estou, na verdade, estou minando o meu relacionamento, eu estou destruindo o meu relacionamento. Mas é uma destruição séria, porque o tempo vai acabar manifestando essas rupturas, essas fendas, essas rachaduras nas nossas emoções, porque todo mundo tem expectativas de ouvir o eu te amo, todo mundo quer se sentir numa atmosfera de amor. A atmosfera de amor é extremamente importante, né? A atmosfera de cuidado, a atmosfera de olhar para o outro e de perceber que você está sendo ouvido. Então, essa atmosfera ela tem que ser cuidadosamente cultivada, né? Protegida. E essa atmosfera ela só acontece quando são uma postura certa em relação... Acabou um pouquinho a luz aqui, tá bom? A gente vai estar encerrando mesmo porque acabou a luz. Acabou a luz. A gente vai estar encerrando a live, você não está vendo a gente, né? Porque aqui realmente ficou tudo apagado, tá? Mas é isso aí. E que você possa, né, tá descobrindo aí o que é respeito para com o outro e o que é que você gostaria de ser respeitado. Então, uma boa noite.